Irmãos e amigos, a todos que nos assistem, a todos que nos acompanham, queremos manifestar aqui nossa alegria, nosso prazer em tê-los sempre conosco, participando dessa escola, cujo objetivo, como sempre mencionamos, é ajudar você a contribuir no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual. Nós louvamos a Deus pela sua vida e esperamos que tudo esteja bem. Também queremos manifestar nossos sentimentos aos parentes, irmãos e irmãs que perderam alguém da família para esse Covid, mas estamos confiantes em Deus que essa situação há de ser mudada, reversível, e a vitória será nossa em nome de Jesus. Acima de tudo isso, a igreja continua forte, militante, pois a nossa esperança, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 19, não está nesta vida, não se resume a esta vida, mas sim para além dela, é metafísica, é a vida com Cristo, é a vida nas mansões celestiais. Então, nós estamos aqui para trazer essa palavra de fé e de ânimo a você. Também queremos pedir desculpas, porque na aula passada houve um problema aqui no áudio, mas já foi resolvido. Nossas sinceras desculpas aos nossos irmãos. Vamos começar orando com o irmão César, iniciando esse momento, e logo após prosseguiremos com a nossa lição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pela essa grande oportunidade, meu Pai. Te pedimos nesta noite a tua bênção especial pelo teu ungido, pastor Zé, que vai ministrar a tua palavra, de tua graça, e use poderosamente para a glória do Senhor, para o bem daqueles que irão participar desse culto, Senhor, dessa escola, nesta noite, que se sinta abençoado para a glória de Deus. Sê conosco hoje e para sempre. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos, a todos eu quero agradecer e dizer que nós, sempre que possível, estamos acompanhando as mensagens que são feitas pelos nossos irmãos com todo carinho, e se não pudermos responder, mas queremos dizer que amamos a todos e sempre manifestamos nossa alegria de tê-los conosco aqui nesta EBD online, ok? Hoje está comigo aqui o pastor Luiz, está comigo o irmão César, pastor Wagner não está presente, também o irmão Anuá, tiveram outros compromissos, mas estamos aqui para juntos caminharmos na lição de número 9. Olha aí, o ministério de pastor. É sobre isso que hoje nós iremos tratar, nós iremos explorar. O ministério de pastor. É necessário um pastor para nos orientar? A igreja precisa de um pastor? A lição escrita pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima traz temas importantes. Primeiro, Jesus, o sumo pastor. Segundo, as características do verdadeiro pastor. E terceiro, o ministério pastoral. Como já falamos, cada ponto desse é dividido em subpontos que estaremos explorando ao longo da nossa explicação. Ele traz, pastor Elinaldo Renovado, traz 3 passagens bíblicas, João capítulo 10, Tito capítulo 1 e 1 Pedro capítulo 5. Então preste bem atenção. Ele liga hoje esse assunto do ministério pastoral, ele faz ligação com esses 3 textos bíblicos. João 10, Tito capítulo 1 e 1 Pedro capítulo 5. Nós fizemos diferente. Eu vou usar apenas João capítulo 10, versos 1 a 18. Depois eu estarei apresentando aqui as nossas considerações já em cima do que a lição está tratando. Ok? Então, vamos começar com o pastor Luiz lendo João capítulo 10, verso 1 a 18. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sabe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho,
Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque a minha vida foi para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Ok, uma leitura um pouco longa, mas é preciso para que você possa realmente fazer uso desse texto bíblico em comparação aqui com a temática, o ministério de pastor. Nós temos que analisar que aqui Jesus traz algo novo. O pastor leu ali no texto que Jesus usa esse capítulo 10 e ele diz assim, e disse essa parábola. A gente sabe que a parábola, sempre Jesus usava outras figuras, outras coisas, para falar em comparação com as coisas espirituais. Mas aqui ele traz uma questão nova. Ele usa para com ele mesmo. Já observaram? Ele traz um discurso, e esse discurso que Jesus traz, ele, de modo figurativo, ele traz essa parábola em relação a ele mesmo. Então a primeira coisa que você deve atentar é sobre essa diferenciação que Jesus traz aqui da parábola. Mas eu coloquei aqui, Jesus, o verdadeiro pastor. Por que nós fizemos questão de citar o capítulo 10 do livro de João? Porque nesse capítulo, de modo pastoril, de modo rústico, Jesus ele usa a figura de um pastor, ele usa uma figura bem simples, trivial, para se comunicar com o público dele. Toda essa ideia de João 10, o propósito de Jesus aqui é se identificar com aqueles que ainda não tinham conhecimento da sua missão. Isso é muito interessante. Jesus aqui ele é bem rural, ele é bem prático. Jesus aqui, ele não traz complicações para o auditório. Ele quer falar da missão dele, ele quer falar do trabalho dele, e ele vai usar essa linguagem que todos conheciam, que todos tinham conhecimento, a linguagem do pastor. Então, ele usa isso aqui como figura. Não há, ouçam bem, não há nesse texto de João 10 nenhuma tonicidade de Cristo usando esse substantivo pastor como sendo uma hierarquia, como sendo uma imposição, como sendo um título de cargo. Não, senhores. Tudo isso aqui era no aspecto qualificativo. Jesus estava mostrando o que ele vinha fazer. A figura do pastor em Jesus era para mostrar como ele haveria de desenvolver a sua missão. Se você pegar Mateus capítulo 7, você vai ver que Jesus lá se apresentou como a porta. Também aqui ele se apresenta como a porta, não é isso? Porta aqui dá o sentido de entrada, de acesso. E Jesus queria mostrar que ele é o acesso para uma nova vida de experiência com ele. Era isso que ele estava falando aqui. Então, se possível, você, querido irmão, querida irmã, leia o capítulo 10 por inteiro.
Porque esse capítulo, Jesus, de modo bem rústico, bem trivial, bem coloquial, ele está procurando delinear, demarcar, apresentar o trabalho dele como pastor, a missão dele na terra como filho de Deus. E aí como é que Jesus apresenta isso? A primeira coisa que ele faz é um contraste. Jesus aqui, ele está em Jerusalém e ele começa a narrar o seu propósito, a sua missão, e ele começa fazendo um contraste entre ele e quem? Os fariseus. Preste bem atenção. Jesus começa a separar o trigo do joio. Ele começa a dizer quem é ele e a missão dele e mostra a missão dos fariseus. Esse partido do qual Paulo pertencia antes de ser um servo de Deus, esse partido que queria ser bem ortodoxo, esse partido que era pesado, eles estavam mais atrelados à lei. Mas Jesus mostra que ele era diferente dos fariseus. Porque quando Jesus curava, a primeira coisa que os fariseus faziam era tentar desfazer os milagres de Jesus. Eles não glorificavam a Deus, não se sentiam felizes com as vidas que eram libertas, com as vidas que eram abençoadas. Não, senhores. Então Jesus, ele faz um contraste. Já aqui, você vai perceber a figura do verdadeiro pastor e do falso pastor. Você vai ver um pastoreio em Cristo, marcado pelo amor, pela sinceridade, pelo bem dos outros, e você vai ver da parte dos fariseus, dos escribas, dos judeus, um pastoreio legalista. Um pastoreio legalista, só queriam fazer tudo de acordo com a lei, mas era um sentido legalista, um pastoreio interesseiro e que não cuidava das pessoas. Então aqui Jesus, ele já começa a fazer esse contraste, ok? Vamos começar pelo verso 1, como é que Jesus diz? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Pronto, mas o que entra pela janela. Pela janela. Não é isso que ele diz? Ele diz aí do verso 1. Aqui diz o que sobe não por outra entra pela porta do aprisco. É o quê? Ladrão e salteador. Então preste bem atenção que Jesus estava se referindo. A gente prega isso para o diabo. A gente diz, o diabo só veio matar, roubar e destruir. É verdade, mas o contexto aqui é outro. Jesus estava falando de quem? Dos fariseus, dos escribas, daqueles que vieram antes dele. E esses que vieram antes de Cristo, que se diziam pastores dos judeus, pastores de Israel, eles eram o quê? Despojadores. Prestem bem atenção que Jesus começa a caracterizar os falsos pastores, que eles são na linguagem de Cristo. Não sou eu. Jesus os chamam de quê? Despojadores, ladrões. Ou seja, você tem aqui duas coisas. Jesus estava mostrando que eles usavam da violência para explorar e tirar o melhor do povo, o melhor daquelas ovelhinhas de Israel. Esses despojadores, esses ladrões, esses salteadores, eles faziam. Ou seja, eles se aproveitavam da fragilidade das ovelhas, eles se aproveitavam da fragilidade das massas para explorá-las. E aqui é que Jesus Cristo mostra, dizendo bem claro, Jesus é muito duro aqui, Jesus é muito categórico, incisivo, ele é cortante. Ele diz, os que vieram antes de mim são o quê? Ladrões e salteadores. Perceba bem que aqui no texto bíblico, você pode observar aí que, na verdade, esses homens usavam de violência e eles tiravam o melhor do povo. Basta você ler Mateus 23 para você compreender como esses líderes agiam. Eles não tinham dó nem das viúvas. Já observaram isso? Eles não tinham dó nem das viúvas. Então nós vamos começar hoje aqui. E aí eu quero que cada pastor, cada líder possa entender que eu não estou aqui para ferir ninguém, para atacar ninguém. Agora, a verdade da Bíblia nós temos que dizer. Ok? Então, eles eram o quê? Pronto. Aí, observem, lê o verso 2, só para vocês terem uma ideia. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Pronto. Volta para cá.
Observem bem que aqui eu coloquei legalidade. Jesus queria mostrar que os que vieram antes dele não tinham o quê? Não tinham legalidade. Como foi que eles se colocaram como líderes dessa gente sofrida, dessa gente humilhada, dessa gente que eles exploravam? Quem deu autoridade para eles? E Jesus começa dizendo aqui o seguinte: eu estou desenvolvendo o meu ministério na legalidade, porque eu estou entrando pela porta. Mas ele diz, não só isso, eu sou a porta. Jesus queria dizer com isso, eu sou a porta, é que ele teria o melhor ministério, o melhor pastoreio para quem entrasse por ele. Veja como isso aqui é lindo. Veja como isso aqui é lindo. Jesus está mostrando que ele tinha legalidade para ser pastor, porque a legalidade dele vinha de Deus. Ok? Então prestem bem atenção. É lamentável dizer, há muitos que querem ser pastor, e não é errado, nós vamos falar isso daqui a pouco. Não é errado querer ser pastor. Lá em 1 Timóteo 3, primeiro, a Bíblia diz que quem deseja excelente obra, almeja, deseja, que é o episcopado. Agora prestem bem atenção. Há muitos que querem ser pastor na ilegalidade. Não foram chamados, querem apenas o título de pastor para se arrogarem, não querem trabalhar. Tem muito aí que não quer trabalhar e quer ser pastor para explorar o povo. A verdade tem que ser dita. Eu vou falar daqui a pouco de Ezequiel 34. São pessoas que querem títulos para se promoverem, ok? Tem pessoas aí, porque deixa eu dizer uma coisa, Deus nunca chamou ninguém desocupado, eu já falei isso aqui. Todos que Deus chamavam, trabalhavam. Os apóstolos trabalhavam, eles não deixaram as missões que eles desempenhavam, porque não tinha outra coisa a fazer. Tem uma pessoa aí que não trabalha, não faz nada, aí diz assim, eu fui chamado para ser pastor. E não é assim não. Você só pode ser pastor, como está lá em Hebreus 5. Ninguém toma essa honra para si, se Deus não o chamar. Ninguém. Então, Jesus está dizendo, eu tenho legalidade. Há muitos que se auto-intitulam pastores. Às vezes se revoltam com a igreja, se revolta com o sistema, vai ali e abre uma igreja ou um salão, e aí fica metendo taca nos outros, mas quem te deu legalidade? Será se você tem um histórico lá atrás para provar que você é legal para ser pastor? Então Jesus, ele diz, eu entrei pela porta. Jesus não era pastor fundo de quintal, feito a facão. Jesus era pastor pela experiência e pelo trabalho que ele desempenhava. Um verdadeiro pastor, está filmando à direita, irmão? Um verdadeiro pastor, ele não é visto apenas pelo título acadêmico, pela boa fala, pela boa pregação, mas sim pelo amor e pelo trabalho que ele desempenha com as ovelhas. Se ele não tiver isso aqui, o ministério dele é ilegal. Há muitos que têm um título, pastor, doutor fulano de tal, mas está na ilegalidade, não trabalha por amor. Vê bem aí, João 21, vê se é o 15 ou 17. Vamos lá. João 21, 15 ou 17. Como é que diz? 15. Como é que diz o 15? E depois de terem jantado... 17, ao 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, isso, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, isso, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Estão vendo? Então, só pode ser pastor se fizer o quê? Se tiver amor às ovelhas. É assim que é pastor. O pastor que tem amor, se tiver salário, ele é pastor. Se não tiver salário, ele é pastor. O pastor que tem amor, se tiver muita gente, ele prega. Se não tiver muita gente, ele prega. O pastor que tem amor, quando a ovelha não está na igreja, ele vai atrás dela. Ele não quer, não é só dízimo de ovelha. Ele não quer só salário de ovelha. Ele não quer só os bens da ovelha. Ele quer o amor e o crescimento da ovelha. Não é assim? Porque tem muitos que são contra. Eu vou falar daqui a pouco. Ah, não sei o que, vocês podem observar que o apóstolo São Paulo, como ele tratou bem os irmãos de Filipos, quem foi que cuidou bem de Paulo depois?
A igreja de Filipos. Olha, se você é um pastor que ama as ovelhas, cuida das ovelhas, zela pelas ovelhas, e ela vê que você faz isso por amor a ela e não por interesse, essa ovelha vai cuidar bem ou não vai? Essa ovelha vai amar ou não vai? Vai. Vamos ver bem aí. Naturalmente, não é exigindo salário, não é exigindo posição, não é exigindo dízimo. É você cuidando da ovelha. Ela vai sustentar você. Vai lá, Filipenses 4. Nós vamos começar lá pelo 15, só para os irmãos terem uma ideia. É o que a Bíblia está dizendo. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure... Para aí, como é que diz aí? Uma e outra vez. Não foi só uma vez, o que a igreja fez por ele? Mandou ajuda. Mandaste o necessário para Tessalônica. Está vendo? Essa igreja, Paulo trabalhou bem nela. Essa igreja, ela participava tanto do ministério de Paulo, foi abençoada. Porque deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Uma igreja que ela respeita o seu pastor, o pastor respeita ela, ele serve bem, o irmão está doente, ele visita. Olha para cá, o irmão está doente, ele é o primeiro a visitar. O irmão está na prova, ele está lá. O filho da irmã, que até às vezes não é crente, vai preso, o pastor está lá na cadeia. É assim ou não é? O irmão está doente no hospital, o pastor está presente, acompanha. Vem um ato fúnebre, ou alguém morre, o pastor é o primeiro a chegar, é o primeiro a comprar o caixão, fica no velório o tempo, um velório não, que nós não fazemos velório, nós fazemos ato fúnebre. Ele fica no ato fúnebre até o dia amanhecer, não é assim? Ele fica lá na sentinela, passa a noite toda. Eu pergunto aqui a vocês dois, essa igreja vai amar esse pastor ou não vai? Vai sim, com certeza. Sim ou não? Aí pronto, agora o pastor é o tempo todo dormindo, só vai buscar o salário dele, não visita um crente, é só atrás de dinheiro na casa de crente. A igreja vai amar esse pastor? Então pronto. Esse é o pastor que chora pelas ovelhas, cuida das ovelhas. A igreja diz assim: meu pastor é meu pastor. É assim. E eu vou dizer aqui uma coisa, olha para cá, está filmando aí direito, irmão? Se o pastor, ele faz esse trabalho, eu não vou discutir questão de dízimo aqui nada, que eu vou depois gravar uma live especial sobre isso, mas eu estou falando aqui do bom pastor. Se o pastor cuida bem, se o pastor trata bem, se ele fizer isso, é direito da igreja recompensá-lo ou não? E eu vou mostrar na Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Me vê aí 1 Coríntios 9, 7. Rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá, 1 Coríntios 9, 7. 9, 7. Quem Isso. jamais milita a sua própria custa? Ei, para aí, como é que diz? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem milita a própria custa. Mas rapaz, vai. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem é que planta uma vinha e não come do fruto dela? Vai, é verdade, vai. Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Aí quer dizer que o vaqueiro... Bota pra cá, irmão, tá filmando direito hoje aí? Quer dizer que o vaqueiro, ele vai lá no curral, ele sofre, ele pega, agora preste bem atenção, o vaqueiro vai lá no curral, ele pega a novilha, ele capina, ele roça, ele vai ver se ela está doente, se tem uma feridinha lá, ele vai lá, bota a bicheira, está lá, mas ele bota o remédio para combater a bicheira, se ele vê que ela está mancando, ele ajeita a perninha dela, ele está o tempo todinho. O vaqueiro, na hora que chega no curral, quando ele trata bem os animais, o que é que os animais fazem? Já vão encostando. Não é assim? Já vai encostando. Ele tem reverência. Tem vaqueiro aí que ele bota, pode ter 1000 cabeças de gado na fazenda, mas ele bota o nome de cada uma. O dono da fazenda, que é o capitalista, ele vai lá só saber se tem o boi, se tem um bom pasto, para ele ganhar dinheiro. O vaqueiro não. O vaqueiro, ele tem paixão pelo animal. Ele cuida como se fosse dele. Aí ele chama a vaca mimosa, não é assim? Ele chama a mimosa, ele chama a branquinha, ele chama cada um. Aí eu pergunto, ele não tem direito de trabalhou tanto com a vaca, ele não tem direito de beber um leitinho dela? Hein? Prossegue aí. Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Ou a lei, Paulo está dizendo, esse argumento não é meu não, esse argumento é da lei. Leia aí o que segue.
É da lei, olha para cá. É da lei. Quem é contra aqui está sendo contra. Ah, não, isso aqui está só no tempo da lei. Era só no tempo da lei. Olha o que o Paulo está dizendo. Esse argumento está na lei. Vai. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Olha para cá. O boi estava aqui, olha. O homem botando para trilhar o grão, não é assim? Pisando o boi. Aí quer dizer que o dono do boi tinha que amordaçar o boi para ele não comer. Era miserável ou não era? Agora ele deixava, o boi estava trilhando aqui junto, o que ele fazia? De vez em quando o bichinho... Vai, prossegue. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Olha aí. Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha... Para aí, pastor. O que lavra, o que trabalha... deve lavrar com esperança. Deve lavrar com esperança, vai. E o que debulha deve... E o que debulha? Debulhar com esperança de ser participante. Quer dizer que o pastor... Olha para cá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estou falando aqui daquele pastor que tem chamado, que não vai entrar em ministério para ganhar dinheiro, para fazer negócio, para fazer de crente bolsa de valor. Eu estou falando aqui daquele pastor que se sacrifica, daquele pastor que ama, daquele pastor que zela, daquele pastor que não abandona a igreja, a ovelha, daquele pastor que está com a ovelha o tempo todo, daquele pastor que visita a ovelha. Ele tem direito de participar? Ele tem direito de comer? Tem sim, tem sim. Mateus 10, verso 9. Vai lá. É a Bíblia. Não possuais ouro, isso, nem prata. Agora olha para cá. Deus diz que é para a igreja sustentar o pastor, não é para a igreja enricar o pastor, não. Deus não te chamou para ser mega empresário, meu pastor. Deus não te chamou para ser dono de avião e dono de empresa. Deus te chamou para viver o ministério de luta e sofrimento e sustentado pela igreja. Sustento, não é riqueza, é sustento. Porque preste bem atenção. Tem irmão que diz assim, tem irmão que é contra sustentar um pastor, é contra dar uma coisa para o pastor. Isso é antibíblico. Se o pastor trabalha, está aqui na Bíblia. Se ele trabalha com amor, se ele zela por você, é dever seu. Com amor, ajuda aí seu obreiro. Sim ou não? Porque, preste bem atenção, um psicólogo hoje... Um psicólogo, quanto é que ele ganha? Quando ele terminou de se formar, ele ganha o quê? É um 240, né? Mais fraco, né? Um médico hoje ganha bem, mais ou menos, um médico. Vamos botar um médico. É mais, né? Porque, tem médico aí que ganha 23 mil. Né? Eu conheço uma pessoa que é médico, que ele tira em torno de 60 mil, dependendo do local. Não é assim? Aí pronto, e quando você vai no médico, só para dizer que está sentindo uma dor, que é uma consulta. Eu não estou falando de exame, estou falando de consulta. Quando tu chega lá, quando tem a consulta? Só a consulta é quanto? É só para dizer assim, doutor, é porque eu não amanheci bem, eu estou com a dor aqui, aí ele nem olha para tu às vezes. Não é assim que tem médico que nem olha para tu. Ele pega aqui a canetinha dele, aí na hora que tu começa a falar, ele já... Aí bate ali no computador, empurra em você um monte de exame, aí diz, vá fazer aqui mesmo, e aí depois você volte. Só essa palavrinha deu quanto para ele? Só a palavrinha. Não é assim? Você vai conversar com um advogado bom, aí na hora que você chega, doutor, eu quero falar com o senhor. Aí você diz assim, eu estou com um problema. Ele diz assim, é o seguinte, aí a consulta aqui, antes de eu entrar, é tanto. Não é assim? Só para consultar. Eu fui, eu querendo tirar tirar a cidadania lá de Portugal, aí eu fui falar com a moça, que eu vi no site, aí eu entrei, bom dia senhora, é porque eu estou querendo tirar minha cidadania aí. Ela disse, pois não, é R$1.000 para me lhe dar alguma informação. Aí eu disse, obrigado, R$1.000. Agora preste bem atenção, está filmando aí direito, irmão? Olha para cá, um pastor que amanhece o dia, 8 horas, 9 horas, mas ele já está, 5 da manhã, está nos pés de Jesus, orando pela igreja, orando pelo rebanho. Aí quando dá 8 horas, ele está comendo Bíblia. Aí quando dá 9 horas, ele está na igreja, sai 12 horas. Aí ele vai visitar crente, ele dá palestra, ele atende, ele faz sermão, ele faz Bíblia. Só por esse lado, ele merece? Então pronto. Só por isso, eu estou dizendo aqui, é só por isso. Se tu é contra, tu é contra a Bíblia. Quer ver mais? Vamos lá. 1 Timóteo 5,17, vê aí, se não me foge a memória. É a Bíblia, se tu se zangar é com a Bíblia. Vai lá. 5,17, como é que diz? Os presbíteros que governam bem. Epa!
Isso aí está na Bíblia ou é em qualquer livro? Não, é na Bíblia. É na Bíblia? Tu não está inventando, não? Não. Como é que diz aí? Os presbíteros que governam bem. Que governam bem, administram bem, dirigem bem. Vai. Sejam estimados. Sejam estimados. Por dignos de duplicada honra. Por digno de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Tem duas maneiras da igreja remunerar bem seu pastor. Primeiro, se ele é um grande administrador, se ele sabe lidar com as finanças, se ele sabe lidar com o social, se ele sabe lidar com o crescimento da igreja, a igreja deve remunerar ele bem. É assim que está dizendo? Agora também o outro, aquele que se aplica na palavra, aquele pastor que é pesquisador, que é estudioso, ele estuda a Bíblia, ele compra livros, ele se dedica, tem que ser bem remunerado ou não? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, meu irmão. E tu quer ver mais? Vamos lá, Gálatas, eu estou só citando Bíblia. Gálatas 6,6. Olha o que Paulo diz aqui. O que tu deve fazer com um pastor? Eu estou falando de pastor que trabalha, de pastor que estuda a Bíblia, de pastor que é dedicado, de pastor que visita a ovelha, de pastor que chora com a ovelha, de pastor que ama a ovelha. Vai. 6,6. E o que é instruído na palavra... E o que é instruído na palavra. Vai. Reparta de todos os seus bens. Vai. Com aquele que o instrui. Lê de novo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Se a igreja vê, o irmão, olha irmão, irmão sincero, o pastor orienta, o pastor instrui, o pastor lê, o pastor estuda, o pastor pesquisa, o pastor vive em comunhão, vive em oração. O pastor estuda, o pastor lê, o pastor pesquisa, o pastor vive em oração. Aí o membro chega lá, o pastor orienta. Aqui esse versículo não é dizendo que é para o pastor explorar ninguém, não. Não é dizendo que o pastor deve ficar no púlpito exigindo dinheiro, não. Mas quando ele trabalha, quando ele reparte o que Deus deu para ele, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele deve partilhar com aquele que o instruiu. Ok? Então é isso aqui. Lá vai. Jesus, ele mostra que nós não podemos ser nem ladrão e nem... Olha, você que é pastor, porque tem pastor que na hora que vê um irmão, irmão, Jesus mandou o senhor me dar esse carro. É mentira, Jesus não manda ninguém dar carro assim não. Pode largar esse irmão. Irmão, cadê o irmão que Deus tocar no coração para me dar um terno? Pode mandar esse pastor e caçar o que fazer. Jesus não mandou ele ficar em púlpito pedindo coisa para crente não. É um pidão, desespero. Não pode ver um político que é pedindo terreno para a igreja, não pode ver um político que é pedindo tijolo. É uma coisa feia. Não é assim? O político tem que vir para a igreja e assistir culto, ouvir a palavra. Terminou o culto, pronto. Quem tem que construir é a igreja. Quem tem que fazer o social é a igreja. Se ele quiser dar de livre e espontânea vontade, por amor, ele o faça. Mas não é nossa missão. Eu nunca andei, irmão. Jesus está me dizendo que ele vai tocar aqui num crente e esse crente vai me dar um carro. Vai trabalhar. Larga isso de mão. Então, ó, legalidade. Quem tem legalidade, olha para cá. Quem é chamado, que sabe que Deus chamou, acredita que Deus vai providenciar sempre o necessário para a sua vida. É isso aí. Segundo, terceiro, legalidade. Quarto, educação. Jesus, irmão, lê aí o verso 3, como é que diz? 3. De João. A este o porteiro abre. Eita, vai. E as ovelhas ouvem a sua voz. Isso. E chama pelo nome as suas ovelhas. Sim. E as traz para fora. A grande questão aqui é que no tempo lá, antigo, lá no Oriente, tinha o dono do curral, mas tinha um vaqueiro que ele ficava, o porteiro, que ele ficava lá na porteira para a ovelha, para abrir para as ovelhas entrarem. Aqui é diferente, Jesus mesmo é quem é o porteiro. Ou seja, Jesus não tem rival, Jesus está dando um modelo de pastor que ele não está botando outro para fazer, ele mesmo faz. Está vendo aí? Tem pastor que é só o seguinte: cadê o diácono? Vai fazer, diácono. Cadê a irmã de geração? Vai fazer. Nós temos que dar oportunidade para todos, mas também o pastor tem que estar dentro, tem que estar envolvido. Então olhe bem, aqui ele está falando de educação. Jesus assim, o porteiro, leia de novo. E o porteiro faz o quê? O porteiro abre. Olha para cá, educação. Jesus é quem vai abrir a porta. Essa semana eu fui num médico e quando cheguei lá, eu disse até para minha esposa. Aí quando cheguei,
na hora que chamaram meu nome, quem veio me chamar foi o próprio médico. Cadê o pastor Osiel Gomes? Aí eu disse, rapaz. Aí ele, pronto, ele esperou eu me manifestar. Quando eu me manifestei, ele abriu a porta e esperou eu passar. Quando eu cheguei no gabinete dele, ele abriu a porta e esperou eu sentar. Aí foi que se sentou. Isso é o quê? Educação. Isso não é diploma, não. Isso é o quê? Educação. Educação. Vocês já imaginaram como é que Jesus trata as ovelhinhas dele? Ele trata as ovelhas dele com educação. Tem pastor que quer que a ovelha só trate ele, é o bichão, é o grandão. E aqui está diferente. Jesus é quem abre a porta. Eita, glória a Deus. Rapaz, eu não sei não. Nós estamos pregando errado. Eu não sei não. Porque é por isso que Bíblia é negócio sério. Não é Jesus que... Lê aí. O porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Hein? O porteiro abre. Jesus é quem vem abrir a porta. Oh, aleluia. Ele é quem abre, ele tem educação. E aí depois que ele abre a porta, o que ele faz? Ele chama. Chama como? Ele chama as ovelhas. Ele chama. Pode seguir. Olha como é que ele chama. Chama pelo nome. Ei, pronto, bem aí. Como é que ele... Jesus é educado. Jesus vai lá. Irmão, eu não sei não. Eu não sei não. Jesus vai lá, abre a porta. Entra Pedro, entra Maria, entra Francisca, entra João, entra e senta chamando pelo meu nome. Pelo nome. Olha, eu li um autor, Mike Ossoff, ele diz assim, é um egípcio, ele diz que a maior lei do marketing é uma pessoa conhecer o nome da outra. Uma pessoa se sente feliz, não é assim? Tem pastor aí que não sabe nem o nome dos crentes da igreja dele. Eu não estou falando de mega igreja, eu estou falando até dos próximos. Ele vai falar com o irmão, é na maior prepotência, é na maior arrogância. E eu ainda vou dizer mais, isso é diferente. Tem pastor que ele sabe quem é rico na igreja e quem é pobre. Quando é o rico, ele trata bem. Amado, querido, disponha. O que o irmão quer? Quando é um rico. Quando é um pobrezinho, diga, irmão, o que a senhora quer? Eu já estou de saída, olha, estou de saída. O meu chofé já está me esperando ali. Sei não. Jesus é educado. Abre a porta. Rapaz, negócio sério. Manda a ovelha entrar e ainda faz o que com elas? Chama pelo nome. Chama pelo nome. Sabe o que é chamar pelo nome? Não é só educação, é intimidade. É honra. Eita, é relacionamento. Oh, glória a Deus. Eita, pastor, irmão, para você aprender a ser pastor, não precisa tu fazer grandes cursos, não. Como ser pastor, como administrar a igreja, é só olhar para isso aqui. É só tu olhar para isso aqui. O maior modelo do verdadeiro pastor, quem é? É Jesus. Aí vem confiança. Vai lá, prossegue. E quando tira para fora as suas ovelhas, Isso. vai adiante delas. Ah, preste bem atenção. Vocês se lembram que lá em João 5, um rapaz que foi curado, era cego, Jesus curou ele. Sabe o que foi que os fariseus, os escribas fizeram? Mandaram ele sair, mandaram ele sair do povoado. Jogaram o rapaz fora. Jesus não é mal educado, ele não joga ninguém fora. Jesus chega e diz para o homem, não, eu estou contigo. E aqui no texto a Bíblia diz que ele não só tira a ovelha, ele não deixa a ovelha sozinha, ele vai como? Adiante dela. Eita coisa boa. Meus irmãos, aí está aí. É por isso que a ovelha tem confiança em Jesus. Jesus, irmão, a confiança é porque ele vai adiante dela e ele ainda diz assim, olha, eu dou a minha vida por elas e ninguém as arrebatará. Pronto. Por que tem confiança? Porque Jesus mostra que ele não é fariseu, ele não é mercenário. Ele não quer explorar com violência a ovelhinha. Ele não quer explorar aqueles pequenos valores que estão ali humilhados. Já imaginaram quando Jesus chegou? O cenário era que Roma era quem mandava, havia muitos escravos, havia humilhação, havia dominação, a população, o maior número de pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. Aí já pensou Jesus explorar essas fragilidades humanas? Não, Jesus não explora. Sabe por que o povo tem confiança? Ele diz, gente, venham para cá. Então, ele não é um mercenário. Ele não quer com violência arrancar o que é dos outros. Vamos ler Mateus 23:5, é o jeito. É muita coisa, vou falando e a gente vai explorando.
E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Isso, pode ir. E amam os primeiros lugares nas ceias. Só gosta do primeiro e lugar. as primeiras cadeiras nas sinagogas. Só as primeiras lugares. Ixi, vai. E as saudações nas praças. E serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, doutor, só gosta disso. Ganhar alma, vira para cá. Ganhar alma, evangelizar e sofrer com a pessoa lá no hospital e lá no cemitério. Sofrer não, agora Rabi, doutor, ele gosta, vai. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre. Na vida espiritual só tem um que é o mestre, é Jesus. Mas vai o das viúvas, o que eles fazem com as viúvas? Está bem aí, pode seguir bem aí. Eles exploram, são exploradores da fé. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sim, pois que devorais as casas das viúvas, sim, sob pretexto de prolongadas orações. Olha aí. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Está vendo? Exploravam, querendo mostrar piedade, querendo mostrar posição, mas faziam isso como exploradores da fé, para iludir as pessoas. As ovelhas tinham confiança em Jesus, porque Jesus não era mercenário. Jesus não era um lobo. Jesus se aproximava da ovelha, não para explorá-la, mas para beneficiá-la com a sua graça, com o seu amor. Oh, aleluia. E a outra coisa que ele tem é elegância. Lê João 10:11. Vai. Eu sou o bom pastor. Hein? Como é que diz? Eu sou o bom pastor. Sim. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bora para cá. Bem devagarzinho, vai. Eu. Vai. Eu. Sou. Em mim é o verbo ser. Eu sou. O bom. Vai. Pastor. Poimen. Poimen é a palavra pastor. Você sabe o que quer dizer essa palavra pastor aqui no grego? No grego aqui essa palavra pastor é vaqueiro, gente. Ei, tu é um pastor? Tá filmando aí direito? Pastor é um vaqueiro. E o vaqueiro é dono da fazenda? Não, nem da fazenda nem das ovelhas. É dono das ovelhas? Tu só é um vaqueiro, meu santo. Tu só é um vaqueiro. Aí as mais modernas vão dizer um líder, vão dizer um superintendente, vão dizer um orientador. Mas aqui, poimê, é um vaqueiro brabo. Eita, rapaz, é um vaqueiro. O pastor, ele é só um vaqueiro. Só que tem vaqueiro bruto. Tem vaqueiro que só faz o trabalho dele só pelo salário, pelo ganho. Ele maltrata a ovelha, ele vê um animalzinho, ele não liga. Se a vaca cai lá no brejo, está doente, ele não vai lá. Deixa aquela bicha morrer. Agora, o pastor vaqueiro, que é bom, olha para cá. Vai, eu sou o bom. Eu sou Ropoimen, o bom pastor. Eu sou observem bem que aqui nós temos, kalos. Aqui é um adjetivo. Kalos. Vocês sabem o que quer dizer kalos? Bom. Vocês sabem o que quer dizer kalos? Elegante. Jesus é elegante. Onde é que está a elegância de Jesus? Onde é que está a elegância de Jesus? Ser bem educado. Onde é que está a elegância de Jesus? Conhecer as ovelhas pelo nome. Onde é que está a elegância de Jesus? Não explorar a fé de ninguém, não explorar a vida de ninguém, não pedir nada para ninguém, não oprimir o que já está oprimido. Onde é que está a elegância de Jesus? Doar sua vida pelas ovelhas. Oh, rapaz. Ego em mi ropoimen ro kalos. Aqui não é adjetivo predicativo, aqui é adjetivo atributivo, é aquele que dá qualidade. Aqui você tem um artigo, aqui você tem um artigo, ropoimen, rokalós. É chamado isso aqui de artigo aposto, né? Porque ele está repetindo que se trata do mesmo sujeito, do mesmo substantivo. Que coisa importante. Então prestem bem atenção que aí é um oficial. Esse poimen é um... Ei, fala amanhã na escola dominical. Sabe o que é um pastor lá? É um vaqueiro. Mas não é qualquer vaqueiro. Por que tem um adjetivo aqui? Esse kalós, como você está vendo aí, é bom, excelente, admirável.
Por que Jesus é excelente, é elegante, é admirável? Porque ele não despoja ninguém, porque ele não é fariseu, porque ele é legal, ele entra pela porta, ele não é ladrão, ele não é bandido. Olha, aqui na igreja, vem candidato, eu não peço um voto para crente. Não, eu deixo o crente votar em quem ele quiser, eu oriento. Não voto em partido esse, aquele. Mas você vota em quem você quiser, eu não mando em crente. Eu não mando em crente. O crente não é propriedade minha. O crente é propriedade de quem? É de Jesus. De quem é o rebanho? Quem é o maior pastor? Então, se Jesus é o dono da ovelha, é o dono do rebanho, eu vou mandar nos crentes? Não, senhores. Eu não mando em crente. Eu oriento. Aqui eu não tenho essa, a irmã tem que se vestir assim, tem que andar assim. Quem tem que dizer isso é seu marido, que casou com você. Eu ensino como é que é ser crente. Não é assim? Eu ensino como é que é ser crente. Cada um tem que ter a sua própria decisão. Mas eu não posso viver oprimindo o povo. Eu nunca andei na casa de um crente. Olha, irmão, você tem que dar dízimo. Não, senhores. Eu falo que dízimo é gratidão. E você dá se você sente a graça de Deus no coração. Eu nunca expus aqui para um crente, dê essa oferta aqui, senão você é amaldiçoado. Não, senhores, não é esse o meu procedimento. Porque eu não sou dono do rebanho. Eu não posso explorar o rebanho. Quem é o dono do rebanho? E eu sou apenas um pastorzinho pequeno. Eu sou apenas vaqueiro, gente. Querido pastor, você é só um vaqueiro aí, no curralzinho das ovelhas, não é assim? E sabe o que tu tem que fazer? Abrir a porta, chamar as ovelhinhas, né? Ei, cada uma pelo nome. Eita, coisa boa. Nos Estados Unidos, eu estive lendo uma pesquisa, eu me esqueci agora o autor, que ele diz que para ser um bom pastor de um rebanho, é necessário pelo menos ele tomar de conta só de 150 a 300 pessoas. A partir disso, ele tem que ter pastores auxiliares. É o método da Assembleia de Deus, é o sistema. Ele tem que ter pastores auxiliares, para poder também repartir o rebanho e outros liderarem. Entenderam? Mas o supremo pastor quem é? É Jesus. Então olha aqui, ó, Jesus tem elegância. Jesus tem elegância. Essa elegância é que ele é educado, é que ele é admirável. Esse rocalós fala isso, admirável, excelente, bom, atratível, educado. É isso aí. Aí vem em sétimo lugar. Pronto. O bom pastor nunca traz desgraças. É o João 10. Vê aí se é o 9. Não. Eu sou a porta. Isso. E se alguém entrar por mim... Esse aí é o qual? É o 9. É o 9. É isso aí que eu quero. Vai lá. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim... E se alguém entrar por mim... Salvar-se-á. Salvar-se-á. E entrará. E entrará. E sairá. E sairá. E achará pastagens. Eita! Jesus, ele não é um pastor que bota a ovelha no curral e tranca a cancela. Eita, tá filmando aí direito, irmão? Olha para cá, olha para cá. Jesus não é assim, olha. Ele pega a ovelha, bota aqui dentro e bota a cancela. Daqui tu não sai, daqui tu não vai para ali, daqui tu não vai para lá, daqui tu não passa. Ele disse, não, eu sou a porta da salvação. Jesus disse, eu vou dar vida para vocês, porque ele diz, eu tenho um pasto. Vocês sabem o que é pasto? Pasto é o alimento. Pasto é o que dá vida para a ovelha, é o ensino dele. Eu vou dar um pasto para vocês, que vocês não vão precisar buscar em outro lugar. Está lá em João 6, 68 e 69. Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens palavra. Então Jesus, ele bota a ovelha no aprisco, mas ele não fecha a porta. Ele deixa a porta o quê? Por que ele deixa aberta? Por quê? Ah, é o quê? Fala aí no microfone, senão o povo vai escutar. Da liberdade, você escolhe. Se quiser ficar, fica. Tem um pasto bom. Mas se você não quiser ficar, ele não obriga. Olha para cá. Tu não precisa, querido pastor, brigar com um membro da tua igreja. Tem pastor que fica brigando. Não é para tu ir para Batista. Não é para tu ir para Universal. Não é para tu ir... Ei, dê pasto para a tua ovelha. Seja um bom vaqueiro e não bota cancela não. Bota cancela não, que a ovelha vai. Não fique amedrontando o povo. Jesus disse, olha, eu sou um acesso. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim... salvar-se-á, eu dou salvação para vocês. Entrará, sairá e achará o quê? Eu pergunto, se a ovelha está comendo bem alimentada, ela quer ir para outro lugar? Então pronto. Então olha aqui, ó, Jesus não é um pastor que traz estrago, ele traz salvação, ele traz alimento.
É triste dizer, mas tem obreiro que quando vai para a igreja, ele mata a igreja. A igreja nunca cresce com ele. A igreja nunca avança com ele. Tudo que ele faz destrói. Ok? Então pronto. Aí nós explicamos João 10. E aqui vem Jesus, o sumo pastor. Já está aqui, eu já expliquei porque que ele é o grande pastor. Ele é grande, ele é sumo, diz o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Em Hebreus 13, 20. Ele é sumo pastor, sabe por quê? Porque ele está acima da velha aliança. Ele não está dentro da visão legalista. Jesus é sumo pastor, porque só ele tem a autoridade de dar vida para a ovelha. Foi ele quem morreu pelas ovelhas. Nenhum pastor tem a autoridade de Jesus. Nós somos pequenos pastores, liderados pelo Supremo. Pronto, porque Jesus é o Supremo. Ele está acima de tudo e de todos, ok? Então, você vai estudar na lição, isso aqui, ele é o sumo pastor, porque eu descrevi tudo isso aqui das qualidades dele. E aí você pega o adjetivo rocalos, que você vai entender. Segundo, as características do verdadeiro pastor. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele diz na lição, e também no livro que ele escreveu, que não adianta ter boa pregação, não adianta ser um grande expositor da Bíblia, não adianta você ser um grande teólogo, tudo isso é bom, ninguém está desprezando. Mas se você pregar tudo isso e não tiver caráter, não vai adiantar nada. É por isso que quando você lê as cartas pastorais, em especial 1 Timóteo 3, Tito, capítulo 1, Paulo diz que o bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma só. Então, se você prega e a sua vida não condiz com o que você prega, toda a sua mensagem vai por água abaixo. Pregou, meu irmão? Se tu prega que não é para ninguém comprar fiado e não pagar, tu é o primeiro a ter que fazer isso. Se tu prega sobre fidelidade conjugal, tu é o primeiro a ser fiel à tua mulher. Deus não quer um obreiro bígamo. Não, ele quer um obreiro que seja casado com uma só, é a monogamia. Deus não quer obreiro de vida desmantelada, que já teve 6, 7 mulheres. Deus não quer isso. Ele quer obreiro de vida santa, obreiro que tenha caráter. Que tenha caráter, vida exemplar, comprou fiado, paga, deu a palavra, cumpra. Seja fiel nos seus negócios, seja um homem honesto. Pronto. E em terceiro lugar, ele fala do ministério pastoral, que eu vou englobar aqui. Primeiro, compreendendo os 3 tipos, os 3 termos. É assim, compreendendo os três. Lê aí, vocês bem forte. Bota o microfone aí que dá para ouvir, vai. Presbítero. Pastor. Pronto, quais são os 3 termos? Presbíteros, bispo, pastor. Pastor Zé, o que seria esse presbítero? O que seria esse bispo e o pastor? Primeiro, irmão, presbítero tem 2 sentidos. Esse presbítero aqui, ele fala de uma pessoa de idade avançada. Isso é tão claro na Bíblia, idade avançada. Mas esse presbítero também fala de um oficial, um ancião, um oficial que assumia um determinado cargo lá na comunidade. Esse bispo, quando se falava dele assumir esse cargo oficial na comunidade, era devido à experiência dele, à sabedoria dele e o tempo de vida que ele tinha. Vocês entenderam? Mas nunca pense que aqui era um título de hierarquia. Nem esse, nem bispo, nem pastor. Nós temos que entender isso. Essa palavra presbítero, ela tem esses 2 sentidos. Vamos ler aí, 1 João, capítulo 2, só para a gente ter uma ideia. 1 João, vê primeiro, 2 João, primeiro, vê aí se não me foge a memória. 2 João, primeiro. É esse aí mesmo. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Aí é o que, pastor? 2 João. 2 João. Marque isso aí na sua Bíblia. Olha aqui, eu estou abrindo aqui o meu texto original, só para vocês terem uma ideia, que essa mulher aí é chamada de quê? O ancião. A senhora eleita. A senhora eleita. O presbítero. A eleita, a senhora. Há muitas questões, mas aqui está se falando apenas de uma pessoa de idade, não está se falando de cargo, ok? Aí você tem o bispo. O bispo aqui também não é cargo. O bispo aqui não era aquele cargo que alguém mandava no outro. O bispo aqui é simplesmente um superintendente. Eu já falei. O bispo aqui era simplesmente um vigia. E o mais interessante, deixa eu dizer para vocês,
deixa eu dizer para vocês, é que esse pastor, apenas em Efésios 4 e 11, se fala dele exercendo um ofício. A um expôs Deus na igreja, mas esse ofício não tem o termo no sentido de hierarquia, não. Ele subiu para ser pastor, não. Deus colocou ele como pastor. Só que esse pastor é tudo isso aqui. Ele é, porque ele pode ter idade avançada, ele é um bispo, porque ele é um superintendente, e ele é o pastor oficial. Ou seja, ele são esses dois aqui. 2 em 1, né? É 3 em 1 mesmo. 3 em 1. Pronto, é só isso. Ô bispo, ô pastor, nada disso aqui são termos aplicados àquele que desenvolvia a função de pastor. O pastor pode ser um presbítero, é uma pessoa de idade avançada, um oficial colocado? Sim, porque ele é colocado por Deus. O pastor pode ser um bispo? Sim, porque ele faz o trabalho de um superintendente. Pronto. Porque a igreja primitiva respeitava seus líderes. Por quê? Você quer saber, meu pastor? Há muitos que querem que a igreja respeite ele pelo título acadêmico. Querem que a igreja respeite ele pela posição. Querem que respeite ele pelo título de pastor, de bispo. Ó, isso aqui não vale nada não. Se tu não for chamado, isso aqui não vale nada. Esse negócio de bispo, presbítero, arcebispo, isso aqui, se tu apenas tiver o título e não tiver o chamado, isso aqui não vale nada. E ninguém toma isso aqui se Deus não o chamar. Agora tu quer que a igreja te respeite? Tu quer que a igreja te considere? Eu vou mostrar aí na Bíblia, vamos lá. Filipenses. Só para os irmãos terem uma ideia. Como é que a igreja... Vamos lá. Filipenses 1, aliás, 2, 19 a 30. É o jeito da gente ler. Vai lá. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Olha. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como o filho serve ao Pai. Ele aí está falando de Timóteo. De sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios. Vamos lá para o finalzinho. Vai lá para o finalzinho. É lá pelo 29. 29. É. Recebei-o, pois, no Senhor. Agora lê o 28. Por isso vos-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis. Isso. E eu tenha menos tristeza. Vai. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Olha, parei. Olha, quem desrespeita pastor na igreja, quem não trata bem, está contra a Bíblia. Paulo está falando aqui de Trófimo. Só que Paulo está dizendo como é que a igreja deveria, e por que a igreja deveria receber esse pastor e respeitar ele. Vai lá, lê de onde você deixou, bem aí. Recebei, como Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Vai. Porque pela obra de Cristo, chegou bem próximo da morte. Vocês estão vendo aí, irmão? Vocês estão vendo aí? Aí é o quê? Aí é Filipenses, né? Deixa eu abrir bem aqui. Filipenses 2:30, é? Filipenses 2:30. 2:30. Como é que diz? Lê o 29. Vai, recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo. Isso. E tende-o em honra. Olha aí, tende-o em honra. Vocês sabem o que é essa palavra aí? Honra. Está aqui, ó. Entimos. Essa palavra entimos aqui no grego, apreço. Receba ele como algo valioso. Olha aí. Honra é receber alguém que é valioso. Vai, prossegue. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Ele deixou de lado a vida dele para arriscar a vida dele pelo povo. Olha que tipo de obreiro. Tem irmão que diz, a igreja tem que me respeitar. Ele não trabalha. A igreja tem que me respeitar. Ele não visita uma ovelha. A igreja tem que me respeitar. Não trata bem os irmãos. Não tem educação. A igreja não tem direito de respeitar, não. A igreja tem direito de respeitar é homem que se arrisca por ela. A igreja tem direito de por ela. Vai lá, prossegue. Não fazendo caso da própria vida. Olha aí. Está vendo? Para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então pronto.
A igreja respeitava os seus líderes, é porque tinham trabalho, tinham dedicação, colocavam a vida em risco. Aí era assim que a igreja trabalhava. Eu vou dizer uma coisa, está filmando aí direito, irmão? Hoje tem muito irmão que quer que a igreja honre ele, mas o ministério dele é só para ter. Ele entra no ministério para comprar carro, ele entra no ministério para ser grande, é só para ser importante. Tem pastor aí que está com um montão de fazenda e os crentes morrendo de fome. Comprando avião, comprando helicóptero. Deus não está nisso aí não, meu irmão. Pode largar isso de mão. Vai lá. Quarto, os homens como dons à igreja. Eu falei isso aqui já. Efésios 4:11. Deus dá dons para a igreja, homens como dons, é para esses homens ensinar a doutrina, zelar por ela, se esforçar por ela, sacrificar por ela. E em quarto lugar, coisas que todo pastor precisa saber. Eu anotei bem aqui, rapidinho, 4 coisinhas que todo pastor precisa saber. Olha aí, a primeira, o pastor tem que saber que ele é apenas um servo da igreja. 1 Coríntios 4, primeiro, não vamos ler. Ele é apenas um servo. Segundo, o pastor tem que saber. Na verdade, que só Deus é quem dá pastor para a igreja. Está em Efésios 4:11. Quem dá pastor para a igreja? É Deus. Ninguém pode se doar para a igreja. É Deus quem chama e coloca. Eu vou te dar para a igreja. E o mais interessante é que o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele diz aqui, que Deus não dá igreja para pastor. Você nunca vai ler na Bíblia Deus dizendo, pastor, eu te dou essa igreja. É lindo, né? Mas Deus dá pastor. Então, pastor, tu não tem igreja nenhuma. A minha igreja, o meu... Não, é tudo de Jesus, deixa de besteira. É tudo de Jesus. Então, a terceira coisa é que nunca ele pode servir péssimo à igreja. Deus não tem recompensa para pastor péssimo. Ele tem recompensa para o pastor que serve bem. Tem pastor que administra bem, tem pastor que prega bem, mas a língua dele é grande demais. Uma irmã conta um segredo para ele no gabinete, todo mundo fica sabendo. É um pastor fuxiqueiro. Fala tudo. Às vezes tem um irmão que diz uma coisa contra o pastor, pois a partir daquele momento o pastor é grande inimigo dele. Pastor não é assim. Pastor, ele trabalha para Jesus. O crente pode zangar ele, o crente pode chatear ele, mas ele não tem compromisso só com aquele crente. Ele tem compromisso com o Supremo Pastor. Ele sabe que ele tem que ser líder pelo exemplo, pelo caráter, pelo comportamento. Pastor não pode ser conversador demais, fuxiqueiro, mentiroso, fraco nos seus negócios. E aí, em quarto lugar, ele deve guardar o rebanho. Como é que guarda o rebanho? Pelo ensino, pela doutrina. E aí vem em último lugar o pastor como dom ministerial. Como dom ministerial, eu coloquei aqui que esse pastor, quando ele vem como dom ministerial, ele é dado para o bem da igreja. Ele vai trabalhar com amor, se sacrificando pela igreja. Ele alimenta as ovelhas. Ele lidera o rebanho pelo exemplo. Vamos só ler para finalizar 1 Pedro 5, verso 2. 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, sim, tendo cuidado dele, não por força, olha aí, mas voluntariamente, verdade, nem por torpe ganância, mas de ânimo sempre pronto. Nem por dinheiro. O verdadeiro pastor serve a Deus com amor, serve a Deus com alegria. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, pastor Luiz, orando por todos, orando pelas vossas vidas em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez, ó Pai, encerrando mais uma escola dominical online, com a graça do Senhor sobre a vida do nosso pastor, meu Deus. Nós rogamos a Ti também, em especial, pela vida dos nossos companheiros de internet, meu Pai, aqueles que nos assistem, aqueles que estão frequentemente nos ouvindo. Pai, recompensa, da graça, da saúde perfeita agora, em nome de Jesus Cristo, restaurando vidas, ó Pai, fortalecendo aqueles que estão desanimados, aqueles que estão angustiados agora, meu Pai, que Tu possas visitá-los agora, nos leitos da enfermidade, nos leitos dos hospitais, acamados, ó Pai, restaura a saúde, dá vigor e força para vencer todas as lutas, fazendo-os compreenderem, ó Pai, que Tu já entregaste a Tua própria vida, por amor a nós, por proteção à nossa causa. Meu Deus, Tu és o sumo pastor que dá vida pelas suas ovelhas, que cuida, que protege, que nos guarda, e que acima de tudo ainda nos
nos conduz a pastos verdejantes. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado e pela tua graça em nossa vida. Fica conosco e nos abençoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos e amigos.